Existe uma verdade tão dolorosa, tão esquecida, que as próprias almas do purgatório imploraram que fosse contada. Durante 50 anos, uma mulher humilde nas montanhas da Áustria recebeu uma mensagem que se repete incessantemente. O abandono das almas é real, e suas consequências são devastadoras. O que Maria Sima revelou vai além de qualquer ficção, porque vem diretamente daqueles que já atravessaram a porta da morte e conhecem a realidade do outro lado. Maria Ágata Sima nasceu em 5 de fevereiro de 1915, em Sontag, uma pequena aldeia perdida nas montanhas do Vorarlberg, Áustria. Desde criança, teve um desejo ardente de se tornar freira, mas foi rejeitada por 3 conventos devido à sua saúde frágil. O que ela não sabia era que Deus tinha para ela uma missão completamente diferente, talvez mais importante do que qualquer vida contemplativa em um convento. Em 1940, quando tinha 25 anos, Maria acordou sobressaltada às 3 da madrugada. Havia um homem desconhecido em seu quarto, caminhando de um lado para o outro, visivelmente angustiado. Quando tentou tocá-lo, suas mãos atravessaram o ar. Era uma alma do purgatório. A primeira de milhares que visitariam Maria até sua morte em 2004. Mas o que essas almas diziam a Maria? Qual era a mensagem que repetiam com tanta urgência, com tanto desespero? A resposta é perturbadora. A maior dor do purgatório não são as chamas purificadoras, não é o sofrimento físico ou espiritual da purificação. A maior dor das almas é o esquecimento. Maria revelou que, quando as almas a visitavam, quase sempre traziam a mesma queixa. Diziam: minha família me esqueceu. Meus filhos não rezam mais por mim. Ninguém oferece missas pelo meu descanso. Estou sozinha aqui, sofrendo. E aqueles que eu tanto amei, aqueles por quem me sacrifiquei, simplesmente seguiram com suas vidas como se eu nunca tivesse existido. Imagine por um momento. Você morre, passa pelo julgamento particular. Descobre que, apesar de ter morrido em estado de graça, ainda há imperfeições a serem purificadas. Entra no purgatório. E ali, no meio do sofrimento da purificação, você tem consciência plena do que está acontecendo na Terra. Vê sua família no funeral. Ouve as orações. Sente o amor, a dor da separação. E tem esperança de que continuarão rezando, continuarão oferecendo missas, continuarão se lembrando de você. Mas os dias passam, as semanas passam, os meses passam, e gradualmente, você percebe que as orações pararam, que ninguém mais oferece missas, que seu nome não é mais mencionado. Você foi esquecido. As almas disseram a Maria que esse abandono é uma dor indescritível. É como gritar por socorro e ninguém ouvir. É como estar preso e ver pessoas passando do outro lado da parede, sabendo que poderiam ajudá-lo, mas não o fazem simplesmente porque se esqueceram de você. E o mais trágico, as almas explicaram que muitas vezes são esquecidas exatamente por aquelas pessoas que elas mais ajudaram em vida. O pai que trabalhou até a exaustão para dar educação aos filhos. A mãe que se sacrificou toda a vida pela família. Os avós que cuidaram dos netos com tanto amor. Todos esquecidos poucos meses, às vezes semanas, após o funeral. Maria perguntou às almas: por que as pessoas param de rezar tão rapidamente? E a resposta foi clara: porque a vida continua. As pessoas têm suas ocupações, seus problemas, suas distrações. O luto inicial passa. A dor da saudade diminui, e gradualmente, a pessoa falecida vai saindo da memória cotidiana. Não é necessariamente por maldade. É por esquecimento mesmo. Simplesmente deixam de lembrar. Mas o que realmente acontece com uma alma quando ninguém reza por ela? As revelações de Maria sobre isso são assustadoras. Primeiro, o tempo de sofrimento no purgatório se estende dramaticamente. Uma alma que poderia ser libertada em meses acaba passando anos, décadas, até séculos no purgatório. Porque as orações, as missas, as penitências oferecidas pelos vivos têm um poder imenso de abreviar o tempo de purificação. Sem essa ajuda, a alma fica completamente dependente da misericórdia divina e do lento processo de purificação natural. Maria contou casos específicos. Havia almas que deveriam ter saído do purgatório décadas atrás, mas continuavam lá porque absolutamente ninguém rezava por elas. Seus parentes haviam morrido também,
e não havia ninguém vivo que se lembrasse delas. Estavam completamente abandonadas, esperando, sofrendo, até que alguém, por misericórdia, oferecesse uma oração, uma missa, qualquer coisa. Uma alma em particular tocou profundamente Maria. Era uma mulher que havia morrido há mais de 40 anos e ainda estava no purgatório. Quando Maria perguntou por quê, a alma explicou: meus filhos brigaram pela herança. Ficaram com raiva uns dos outros. Pararam de ir à igreja. Pararam de rezar. E me esqueceram completamente. Estou aqui há décadas porque aqueles que deveriam me ajudar estão tão ocupados com suas brigas, com seu dinheiro, com suas vidas, que nem sequer pensam em mim. Outra alma revelou algo ainda mais chocante. Disse a Maria: eu ajudei tantas pessoas em vida. Dei dinheiro para os pobres, ajudei meus vizinhos, fui generosa com minha família. Mas quando morri, ninguém ofereceu uma única missa por mim. Ninguém. Todos presumiram que eu havia ido direto para o céu por causa de minhas boas obras. Mas não foi assim. Eu tinha pecados veniais, apegos terrenos que precisavam ser purificados. E fiquei aqui, sozinha, abandonada, porque todos pensavam que eu não precisava de ajuda. Isso revela algo crucial. As pessoas frequentemente presumem que seus entes queridos estão no céu, especialmente se eram boas pessoas. E por causa dessa presunção, param de rezar. Mas a realidade é que mesmo as pessoas boas, mesmo os santos, muitas vezes precisam passar pelo purgatório. E precisam desesperadamente de orações. As almas também revelaram a Maria que há graus diferentes de sofrimento no purgatório. Algumas almas sofrem intensamente, outras de forma mais leve. Mas todas sofrem, e todas dependem das orações dos vivos para aliviar esse sofrimento e abreviar o tempo de purificação. Uma alma disse algo que Maria nunca esqueceu: um dia de purgatório pesado é mais terrível que 10 anos de purgatório leve. E existem almas que devem sofrer até o juízo final porque simplesmente não há ninguém rezando por elas. Maria também revelou que as almas sabem exatamente quem reza por elas e quem não reza. Elas veem, do purgatório, quando alguém oferece uma missa, quando alguém reza um terço, quando alguém faz uma obra de caridade em seu nome. E são imensamente gratas. Da mesma forma, sabem quando são esquecidas, quando ninguém se lembra delas, quando estão completamente abandonadas. E há uma realidade ainda mais dolorosa. As almas no purgatório não podem fazer nada por si mesmas. Seu tempo de mérito acabou. Na terra, podemos rezar, podemos nos arrepender, podemos fazer penitência. Mas no purgatório, não. As almas estão completamente dependentes dos vivos. É por isso que o abandono é tão cruel. Elas não têm como se ajudar. Só podem esperar, sofrer e implorar que alguém se lembre delas. Uma das revelações mais impactantes que Maria recebeu foi sobre os funerais. As almas disseram que ficam profundamente tristes com a forma como muitos funerais são realizados hoje. Poucas orações verdadeiras. Muitas pessoas presentes apenas por obrigação social, sem realmente rezar pelo falecido. Discursos bonitos sobre a pessoa, mas pouca súplica a Deus pela salvação daquela alma. E depois do funeral, a situação piora. As pessoas voltam para suas casas, para suas rotinas. A vida continua. E a alma é esquecida. Algumas famílias oferecem missas no primeiro mês, talvez no aniversário de um ano. Mas depois disso, nada. Silêncio total. Abandono completo. As almas imploraram a Maria que transmitisse essa mensagem. Não nos esqueçam. Continuem rezando. Ofereçam missas. Rezem o terço. Façam obras de caridade em nosso nome. Não presumam que estamos no céu só porque éramos boas pessoas. Nós precisamos de vocês. Estamos dependentes de vocês. Por favor, não nos abandonem. E Maria também revelou algo extraordinário. Quando uma alma é finalmente libertada do purgatório graças às orações de alguém na terra, essa alma se torna eternamente grata. No céu, ela se torna uma poderosa intercessora por aquela pessoa que a ajudou. As almas libertadas conhecem nossas necessidades, obtêm graças para nós, nos protegem, nos guiam. É uma troca extraordinária. Nós as ajudamos no purgatório com nossas orações, e elas nos ajudam do céu com sua intercessão.
Maria contou o caso de um jovem que, durante uma avalanche terrível em sua aldeia, ouviu gritos de pessoas presas sob os escombros. Sem pensar em si mesmo, correu para salvá-las, cavando freneticamente na neve. Conseguiu salvar várias pessoas, mas morreu no esforço. Quando sua alma visitou Maria, revelou que havia passado muito pouco tempo no purgatório, quase nada, porque sua caridade heroica havia coberto uma multidão de pecados. Foi direto, praticamente, para o céu. Mas nem todos têm essa sorte. A maioria das pessoas, mesmo as boas, precisa passar pelo purgatório. E a maioria das almas no purgatório está esquecida, abandonada, sofrendo em silêncio, esperando que alguém, qualquer pessoa, se lembre delas e ofereça uma oração. Maria também revelou que há uma crueldade particular em não aproveitar os tesouros que a Igreja oferece para ajudar as almas. As indulgências, por exemplo. A Igreja oferece inúmeras indulgências que podem ser aplicadas às almas do purgatório. Mas quantas pessoas realmente aproveitam isso? Quantas pessoas buscam indulgências para seus entes queridos falecidos? Muito poucas. E as almas sofrem por isso. A aspersão de água benta também alivia os sofrimentos das almas. Maria contou que, certa vez, estava aspergindo água benta ao sair de casa e ouviu uma voz dizer: "Mais". Era uma alma pedindo mais água benta, porque isso aliviava seu sofrimento no purgatório. Acender velas bentas, especialmente nos túmulos, também ajuda as almas. Não é superstição. É um ato de amor, de lembrança. E as almas sentem isso. Uma criança de 11 anos apareceu a Maria e disse que estava no purgatório porque, no dia de finados, havia apagado velas sobre os túmulos para roubar a cera e brincar. Até isso tem consequências espirituais. Mas acima de tudo, o que as almas mais pedem é a Santa Missa. Nada, absolutamente nada, tem mais poder para ajudar uma alma do que o santo sacrifício da missa oferecido em seu nome. Uma única missa tem valor infinito porque é a renovação do sacrifício de Cristo no Calvário. As almas imploram por missas. Mas quantas missas são oferecidas pelos falecidos hoje? Muito poucas. Maria explicou que, se alguém em vida deu pouco valor à Santa Missa, também no purgatório a missa lhe será de pouco proveito. Da mesma forma, quem teve o coração insensível em vida recebe pouca ajuda. É uma lei espiritual. Colhemos o que plantamos. Mas há esperança. Mesmo as almas mais abandonadas podem ser ajudadas. Mesmo aquelas que estão no purgatório há décadas, séculos, podem ser libertadas se alguém oferecer orações, missas, sacrifícios por elas. E aqui está o apelo urgente que Maria acima nos deixou. Não esqueçam os mortos. Rezem por eles. Ofereçam missas. Rezem o terço. Façam a via sacra. Busquem indulgências. Façam obras de caridade em nome deles. Aspergem água benta. Acendam velas bentas. Lembrem-se deles nos aniversários, nas datas importantes. Porque um dia, seremos nós do outro lado. Seremos nós no purgatório, dependendo das orações dos que ficaram na terra. E esperaremos que eles não nos esqueçam. Que continuem rezando. Que nos ajudem a chegar ao céu o mais rápido possível. Maria Sima viveu até os 89 anos. Morreu em 16 de março de 2004. E quando sua alma deixou este mundo, foi recebida no céu por uma multidão de almas agradecidas. Todas aquelas que ela havia ajudado a libertar através de suas orações, seus sofrimentos, seus sacrifícios. Foi recebida com aplausos, com bênçãos, com gratidão eterna. Que possamos nós um dia ter a mesma graça. Que possamos chegar ao céu e encontrar lá aqueles que ajudamos com nossas orações. Que nunca mais nos esqueçamos das almas do purgatório, porque elas precisam de nós. Estão contando conosco. E um dia, quando for nossa vez, vamos querer que se lembrem de nós também. A mensagem final das almas do purgatório a Maria Sima foi clara e urgente. Não nos esqueçam. Continuem rezando. Não presumam que estamos no céu. Ajudem-nos. Por favor, não nos abandonem. E essa mensagem continua ecoando hoje. Porque as almas do purgatório ainda estão lá, ainda estão sofrendo, ainda estão esperando que alguém se lembre delas e ofereça uma oração. A pergunta que fica é: vamos ouvir esse apelo? Ou vamos continuar esquecendo nossos mortos,
deixando-os abandonados, sofrendo em silêncio, enquanto seguimos com nossas vidas como se nada tivesse acontecido? A escolha é nossa, mas as consequências são eternas. Para eles. E um dia, para nós também.